Vamos voltar no tempo. Pense em Pernambuco, no finalzinho do século XIX. O Império Brasileiro tinha acabado de ruir e a República era a grande novidade. No meio dessa confusão toda, dessa ebulição, uma nação inteira estava sendo reescrita. E essa história era contada literalmente com tinta de jornal. Agora, pensem comigo. Como as pessoas daquela época conseguiam entender uma virada tão gigantesca? Onde é que o pessoal ia buscar informação, né? Como eles tentavam fazer sentido de tudo o que estava acontecendo? Pois é, a resposta estava ali, nas páginas dos jornais. Mas olha, os jornais daquela época não eram só um reflexo do que acontecia. Longe disso. Eles eram verdadeiras arenas de debate, ferramentas de poder e, de certa forma, os próprios arquitetos desse novo Brasil que estava nascendo. E para entender bem esse período, a gente vai espiar por duas dessas janelas. De um lado, a gente tem a imprensa católica, com um objetivo muito bem definido. E do outro, o Jornal do Recife, um jornal secular que pulsava no ritmo de uma nova era. Ok, vamos analisar isso aqui de perto. Olha só que contraste absurdo. A imprensa católica tinha uma missão declarada: sanear os costumes, ou seja, moralizar a sociedade e defender a fé. Era um braço da instituição. Enquanto isso, o Jornal do Recife tinha outra pegada. Queria ser um espelho da modernização da cidade, um palco aberto para o debate, falando de comércio, de vida urbana, de ideias novas. Eram dois mundos, duas propostas completamente diferentes. E essa disputa, essa batalha, não era só coisa de político, não. Acontecia no dia a dia das pessoas, na briga para definir o que era ser um bom cidadão, o que era uma boa família e como as pessoas deveriam se comportar nessa nova república. O mais impressionante aqui é como a missão era clara, preto no branco. A pesquisa da historiadora Amaral mostra que a igreja via essa disputa como uma guerra mesmo, uma guerra moral. Basicamente, a ideia era criar uma imprensa do bem para lutar contra a imprensa do mal, que, na visão deles, espalhava a imoralidade. E aí vem a pergunta: o que essa tal de imprensa do mal publicava afinal? Bom, o Jornal do Recife era um jornal que fervilhava com debates sobre direitos das mulheres, coisa super avançada para a época, tinha anúncios de profissões novas, reportagens sobre a vida agitada da cidade e até um mercado de livros e revistas crescendo, voltado para as mulheres. Era um mundo novo se abrindo ali naquelas páginas. Agora, vamos mergulhar um pouco mais na política para ver como esse cenário ficou ainda mais quente. Com a República veio uma mudança fundamental: a separação entre igreja e Estado. De repente, a igreja precisou encontrar um novo jeito de manter sua influência. E qual foi a principal arma nessa nova batalha? Justamente a imprensa. Então, o ponto-chave aqui é o seguinte: da noite para o dia, a Igreja Católica deixou de ser uma instituição oficialmente ligada ao Estado. Para não perder relevância, para não perder o bonde da história, ela teve que entrar de cabeça na arena pública e lutar por seu espaço. E o seu principal veículo para essa luta foram os jornais. E olha, não foi nada no improviso, não. Foi uma estratégia muito bem pensada. Primeiro, criar a sua própria mídia para defender seus valores. Segundo, organizar grandes congressos para todo mundo falar a mesma língua, para unificar o discurso. E terceiro, criar uma espécie de quartel-general, o centro da boa imprensa, para coordenar o que eles mesmos chamavam de guerra jornalística. Do outro lado do ringue, o Jornal do Recife era o grande palco onde a própria República estava sendo debatida, construída em tempo real. As páginas do jornal eram reflexo das brigas quentíssimas entre as velhas elites que vinham do Império e os novos políticos que surgiam com a República. Era um caldeirão borbulhando com todas as ideias que estavam formando o novo país. Beleza. Depois de ver tudo isso, o que a gente tira de lição hoje ao olhar para essas duas visões de mundo tão opostas? Qual é o grande recado que essa história nos deixa? A grande verdade é que nenhum deles, sozinho, dava conta do recado. Nenhum contava a história completa. Um olhava para o Brasil pela lente da fé, da tradição. O outro pela lente da modernidade, do comércio. Cada um contava uma parte da história. E no fim das contas, as duas partes eram necessárias para entender o todo. E aqui que está o pulo do gato. É só quando a gente coloca os dois lado a lado que a mágica acontece. A gente consegue enxergar a imagem completa, sabe? Com todas as suas cores, suas contradições, sua complexidade. A verdadeira efervescência daquele momento não estava em um jornal ou no outro, mas na tensão, no debate entre eles. E claro, isso tudo joga uma luz sobre os nossos dias. Naquela época, as lentes eram a imprensa católica e a imprensa secular. Hoje, as fontes de informação se multiplicaram de um jeito impressionante. Então fica a reflexão, né? Hoje em dia, quais são as lentes que moldam a nossa forma de enxergar o mundo?